planejando com antecedência. Restise. Renner se esticou com um sorriso no rosto e seus olhos brilhando brancos como um par de nuvens perfeitas. Ela estendeu a mão para perto dela, onde Clem dormia imóvel, e começou a acariciar seu peito. Um pequeno sorriso se formou quando ela se sentou e olhou para seu cachorrinho. Meu, todo meu, chega de fingir, não mais riscos, não mais pensamentos de perda. Ele é meu, todo meu, e eu nunca mais ficarei sem ele, nunca, nunca, nunca. E eu nunca o deixarei ir, ela pensou obsessivamente consigo mesma e deixou sua mão deslizar mais para baixo sobre sua forma adormecida. Seus músculos mal cederam sob a leve pressão de seus dedos aparentemente delicados, e as asas começaram a emergir de suas costas muito lentamente. Ela colocou-a mais próxima da cama, facilitando-a para cima e sobre ele. A mão dela foi mais para baixo, encontrando o desejo do corpo dele já evidente sob o lençol, já esperando por ela como ela esperava, já que o nível de experiência que se acumulava lentamente lhe ensinava mais e mais lições. Ela montou nele lentamente, e segurando firme, mas gentilmente, onde ela precisava dele. Ela o despertou de uma de suas duas maneiras favoritas, com a sensação de êxtase conquistando de baixo, e com seus lábios pressionando os dele. Ele acordou rapidamente, e ela se arqueou para trás sem dizer uma palavra para deixar as mãos de Clem vagarem sobre seu corpo. Sim, 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 é tão bom. Ela choramingou sinceramente enquanto os dedos dele provavam ser um estudo mais rápido com seu corpo do que ele já tinha sido com a espada. Gemidos masculinos saíam de sua boca, que não paravam até que ela se atirou nele novamente e suas asas de anjo serpenteavam sob seu corpo, que ele arqueou para dar passagem a eles, e o ato sexual dele se tornou mais urgente e ardente, e os gritos dela se tornaram selvagens e altos. Ele corou quando ela se balançou contra ele e soltou uma voz de êxtase tão alta quanto seu corpo era lindo. O palácio inteiro provavelmente já sabia dessa rotina, disso ele tinha certeza. Deixe-os ouvir, deixe-os saber. A guardião exterior Renner pensou maliciosamente, vocês todos podem saber o que eu faço com ele. Dane-se sua propriedade e agitação sobre sangue real. Eu sou um anjo a serviço de um deus. Se isso não quebrar sua vontade, eu posso fazer o que diabos eu quiser. Venha, reclame, reclame e eu vou te alimentar aos cães. Ela pensou com fúria que então a levou a encontrar suas estocadas ainda mais agressivamente. Ela agarrou seu peito com as mãos e apertou os dedos. Ela sentiu músculos por baixo. Então um estalo quando ela quebrou algo dentro dele. Isso não impediu nenhum dos dois. Sim, Clem. Sim. Faça isso. Deixe eu ter. Nosso filho. Ela gritou quando um clímax de êxtase tomou conta de sua forma trêmula, e persuadiu sua própria libertação por sua vez. Após o que pareceu uma eternidade, ela caiu em seu abraço de espera. Suas mãos acariciaram sua forma esbelta, de sua cintura, até suas asas, até seus braços esbeltos que eram, apesar de serem muito menores que os dele, muitas vezes mais poderosos. Eu machuquei você, meu Clem? Renner perguntou docemente. Eu me pergunto quantos além da porta me ouviram pedir para ter um filho de um camponês? Espero que alguém fale contra isso. Já faz um tempo desde que consegui punir alguém pela temeridade de criticar meu cachorrinho. Ela fechou os olhos para esconder qualquer indício de sadismo que pudesse aparecer mesmo no brilho branco leitoso, e ele não viu. Um pouco. Ele engasgou. Eu acho que você acabou de fraturar duas dessa vez. Dói. Mas, eu posso esperar pela poção de cura que eu gosto de descansar aqui com você assim. Tudo que eu sonhei quando comecei a me tornar um homem e está aqui. Ele corajosamente estendeu a mão e tocou o queixo dela. Pegando entre o polegar e o indicador, ele a trouxe para encará-lo. Isso é tudo que eu sempre quis, e mais do que qualquer homem merece. Você espera que eu discuta, meu Clem? Ela perguntou docemente, afastando os lábios a um fio de cabelo dos dele. Não, nunca, só me sinto um pouco culpado por querer mais. Mal posso esperar para adicionar uma criança à família, mas, o que seu irmão vai dizer? Clem perguntou com a testa franzida. O que eu digo a ele, se for o caso, eu represento os interesses do rei feiticeiro aqui, meu irmão vai se acostumar com tudo eventualmente, pode levar tempo, mas antes que você segure seu filho ou filha em seus braços, ele verá seu verdadeiro valor quando comparado aos outros, assim como eu vi, assim como ela viu.
Renner disse com orgulho e confiança em sua voz enquanto acariciava a barba loira que começava a surgir em seu rosto. Ela? Clem perguntou com uma sobrancelha levantada. Rainha Zexi, você sendo você, se colocando em contraste com o lado que ela servia, ajudou-a a sair de sua antiga vida. Renner bufou, eu ficaria com ciúmes, ou preocupada, mas é claro, bem, você mencionou as preferências dela. Renner riu com diversão e colocou os braços ao lado dele no colchão, e se levantou e rolou para deixar Clem se levantar. Enquanto ele deslizava para fora da cama, ele alcançou a cômoda ao lado dele e tirou uma poção de cura e rapidamente a engoliu, suspirando de alívio quando ela fez efeito e os ossos quebrados se curaram. Vamos para a conferência hoje, minha princesa? Ou há algo mais que precisa ser feito? Ele perguntou enquanto tocava uma campainha para um servo e pegava um manto. Estamos, Clem, e acho que devo levar Bren junto. Ela disse enquanto rolava e deslizava para fora da cama. Bren? Clem olhou por cima do ombro enquanto o servo abria a porta. Prepare um banho, por favor. Clem disse educadamente enquanto Renner se endireitava atrás dele. Ela envolveu suas asas e braços ao redor de seu corpo. Só um, vamos dividir. Ela disse com uma voz rouca que fez a empregada, e Clem, ficarem vermelhos. Quando a empregada se retirou, Renner continuou. Sim, você não é mais um guarda-costas apropriado, lembra? Você é o pai do meu filho. Pelo menos estou trabalhando nisso. Clem disse com uma rara piada picante que provocou uma risada abafada na princesa dourada. Sim, bem, ele é pelo menos atualmente o guerreiro-chefe real, já que o rei concordou com meus desejos, ou melhor, com os seus, é apropriado então que ele nos acompanhe nos eventos do reino. Como você quiser, minha princesa, eu irei vê-lo esta manhã, mas se eu puder perguntar, por que estamos presentes? O rei Zanak está lá, afinal. Renner se afastou dele e foi pegar um manto para si mesma, e enquanto deslizava os braços pelas mangas e as asas pelas fendas nas costas, ela respondeu, porque eu ainda sou uma princesa deste país, a única herdeira do meu irmão, caso ele morra nestes tempos difíceis, se tivéssemos embaixadores adequados, poderíamos enviar um deles, mas além do Marquês Raeven, bem, vai demorar um pouco até que tenhamos reconstruído nossa administração. Entendo, bem, como você achar melhor, princesa. Clem respondeu enquanto a empregada colocava a cabeça para dentro do quarto, o banho está pronto, princesa e, meu senhor. Ela disse desconfortavelmente. Clem assentiu, e a mulher recuou o mais rápido que pôde. Acho que vamos ter que lhe dar um título oficial de nobreza, como meu pai pretendia antes. Renner disse casualmente. Como minha princesa deseja, mas por enquanto, o banho? Ele perguntou enquanto estendia a mão. Ela colocou seus pequenos dedos finos na palma da mão dele e saboreou o calor da mão dele fechando-se em volta da sua. Sim, claro. Ela respondeu com seu rosto doce radiante e brilhante diante dele. Nunca solte, eu nunca vou deixá-lo soltar, ele é meu, meu para sempre. Ela pensou consigo mesma com a alegria de um demônio com brinquedos ilimitados para brincar. Nazarick. Demiurgo olhou para os fragmentos do objeto no qual ele passou tantas horas trabalhando. Eu não entendo. Por que você quebrou? Você deveria ter funcionado. Ainda pensando nisso? Albedo perguntou enquanto entrava em seu escritório sem bater. Sim. Ele disse sem olhar para cima, suas mãos estendidas sobre a mesa, curvado sobre ela e olhando para baixo atentamente. Tudo o que ele podia fazer era perguntar, e não obter nenhuma resposta em troca. O que te traz aqui? Ele perguntou impacientemente. Esperando por uma resposta eu mesma. Albedo respondeu friamente, essa seria a maneira de eu finalmente ter um filho com Nosso Senhor, para produzir um herdeiro para Nazarick, e ele quebrou em pedaços. Bem, eu não tenho nenhuma para lhe dar. Demiurgo respondeu com irritação. Alguma chance daquele louco com quem você começou a brincar ter descoberto alguma coisa? Ela perguntou esperançosa. Demiurgo passou a mão na testa como se fosse enxugar suor inexistente. Nenhum, ela não é tão inteligente quanto eu, mas é criativa, muito fora da caixa nas coisas. Ainda assim, isso nos deixa perplexos. Até onde podemos dizer, o material em si é parte do problema. Precisamos de algo novo, então vamos tentar com novos materiais, muitos deles. Vamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Ele respondeu com calma obsessão.
Ele respirou fundo. Como estão as coisas na conferência? Perguntou, ansioso por uma mudança de assunto. Curiosamente, pelo menos, a General Henry teve um conflito sério com a General Neia. Albedo disse com um sorriso no rosto como se tivesse acabado de assistir a um grande drama se desenrolar. Ela ameaçou pressionar para que Neia fosse levada a julgamento e enforcada. Demiurgo se endireitou e coçou o queixo. Então, esse é o plano dele? Albedo olhou para ele interrogativamente enquanto Demiurgo se virava para encará-la. O quê? Ela perguntou. Achei que ele planejava jogá-la fora como sacrifício em Prarte, mas não o fez. Ele a puxou para um lugar seguro, e como sempre, seu plano mestre superou em muito meus próprios esforços fracos. Ela se tornou uma força terrível a ser reconhecida lá fora. Então talvez agora. Demiurgo começou a se distrair enquanto fazia cálculos em sua mente. Agora? Albedo perguntou, trazendo-o de volta à realidade. Ele se concentrou novamente na guardiã supervisora. Bem, agora ela pode ser um bode expiatório melhor do que um general. A guerra está quase acabando. Seus exércitos podem vencer sem ela. Para pacificar os reinos conquistados, ele pode mandá-la para a morte. Sabemos que ela aceitará a culpa se isso der o mundo ao nosso Senhor. Talvez seja isso que ele preparou para ela, afinal. Albedo pensou nisso por um momento. Dos poucos minutos de conversa privada, as ações do rei feiticeiro em relação a ela, e uma conclusão diferente começou a surgir. Não. Eu não acredito que você esteja certo, Demiurgo. Eu acredito que ele é sincero na maneira como a trata. Eu não falo como uma guardiã, mas como uma mulher e do coração de uma mulher. Enquanto eu deito à noite imaginando como ele trataria a criança que eu certamente terei para ele um dia, o que eu vejo é como ele tem tratado ela. Eu tenho certeza que ele não está planejando sua morte. A confiança férrea em sua voz fez Demiurgo hesitar. Importa, ela realmente vai pressionar por um julgamento? Albedo pensou sobre isso. A General Henry fez mais do que eu pensava ser possível por um camponês humano. E mais interessante, ela enfrentou a General Neia. Desde que a Papa assumiu seu papel em Prarte, ninguém que eu tenha visto foi capaz de discutir com ela assim. Mas Henry o fez. Acredito que ela pode levar o assunto ao Lord Ains e solicitá-lo. Se ela fizer isso, e ele atender ao seu pedido, isso tornará as coisas muito difíceis com os elfos. Sim, verdade. Ela é a heroína deles, a campeã deles. Eles fariam uma revolta se ela fosse levada a julgamento, ainda mais se considerada culpada. Isso também pode representar um problema com as nações subordinadas. A teocracia Slane tinha muitos ressentimentos contra eles. No que diz respeito à maioria deles, Neia fez um favor a todos eles. Então, o que você propõe? Demiurgo perguntou enquanto coçava o queixo. A coisa mais fácil seria silenciar Henry, mas ela está sob a proteção pessoal de Lord Ains e ele não a revogou. Alternativamente, enterramos tudo, destruímos os relatórios, trancamos a cidade com nossas próprias forças assim que os 4 exércitos atualmente lá partirem, e espalhamos as histórias das atrocidades daquela cidade por toda parte. Para que as pessoas se deleitem com o que ela fez em vez de condená-la por isso. Demiurgo perguntou enquanto entendia. Não teremos que trabalhar duro, os humanos são criativos, pelo menos, quando se trata de sofrimento. Suas escolas de quebradores, embora sejam apenas uma pálida imitação das habilidades de Neuronist, ainda são bastante impressionantes, pelos padrões humanos. Como a maneira como eles criam escravos flexíveis sem vontade de resistir, e os mantêm em grandes números. Albedo explicou com aparente indiferença. E a própria Neia? Demiurgo respondeu pensativamente, você sabe como ela é. Se ela sente que o que fez foi um obstáculo para seu mestre, ou quebrou a justiça que ela acredita que ele personifica, ela também não vai deixar passar, ela pode até implorar por um julgamento sozinha. Albedo esfregou os dedos em uma inquietação lenta e fácil enquanto falava pragmaticamente. Não deve ser difícil alterar a memória dela. Eu li o relatório. Ela estava claramente além da razão. Diga a ela que ela é necessária para um experimento. E mude sua compreensão do que aconteceu. Mas se fizermos isso, você tem que manter sua assistente longe dela até que o processo esteja completo. Eu não compreendo inteiramente o que ela diz quando descreve ver culpa, mas de alguma forma eu não. Acho que será a vontade do Lord Ains que Neia seja dada a Vanisa como punição. Isso requer reflexão substancial.
Os planos de Lord Ain são tantos, muitos e tão intrincados, que mal consigo compreender uma fração de qualquer um deles. O que ele fará com ela agora é o maior mistério de todos. Demiurgo reconheceu com grande desconforto enquanto cruzava as mãos atrás das costas para disfarçar que estavam firmemente cerradas de frustração. O que você faria com ela, Albedo? Ele perguntou esperançoso. Faça com que ela extermine o resto da teocracia Slane, é claro, tal ato de terror intimidaria nações estrangeiras que ainda não se renderam, e satisfaria os muitos inimigos que elas fizeram para si mesmas. Depois disso, sacrifique-a e use seu corpo como um reagente e crie uma vida adequada dela que nunca quebrará a lealdade e que será capaz de servir Nazarick para sempre. E tenha o poder para que isso tenha um significado verdadeiro, muito parecido com o que foi feito com o corpo da mulher humana. Sim, ele fez um trabalho maravilhoso com os restos mortais de Vanisa. Demiurgo concordou com um sorriso agradável. Sim, mas eu estava me referindo a General Oma, foi um golpe de gênio. Ela olhou para Demiurgo com um sorriso cúmplice. Ele não mencionou isso, mencionou? Demiurgo balançou a cabeça, não, ainda. Ele deu um tapa nas bochechas com as duas mãos e arrastou os dedos para baixo, puxando sua carne em frustração. Será que eu nunca vou ver a base da montanha de sua genialidade? Albedo tocou seu ombro com uma mão e lhe deu um sorriso simpático. Nenhum de nós irá. Depois que ele reuniu suas cinzas, ele restaurou seu corpo na forma de um Dullahan, então teletransportou seu cadáver, parou o tempo e lançou sua verdadeira ressurreição, cronometrando todos os 3 feitiços para que parecesse que ela foi recriada do nada, para torná-lo ainda melhor. Ele chamou Calca para se referir à mentira que ele havia contado aos paladinos anos atrás após sua morte, quando ele disse que havia uma chance de ela ressuscitar como morta-viva se isso fosse feito sem um corpo. Ela bateu palmas alegremente e soltou um suspiro ofegante de admiração. Demiurgo se jogou numa cadeira. Ele planejou tudo isso naquela época. Ele deve ter planejado. É perfeito demais. Eu não deveria esperar nada menos, mas ele nunca vai parar de me surpreender, ao que parece. Demiurgo gemeu. Embora isso me traga grande alegria, também me aterroriza. Como podemos viver de acordo com seus padrões, devemos sempre ficar tão aquém. Eu temo o dia em que ele se canse de nossos esforços superficiais. Os olhos de Albedo se arregalaram como a lua e ela colocou a mão na boca dele, cobrindo seus lábios com 2 dedos. Por favor, não termine essa frase. Ela implorou ardentemente. Eu não posso suportar o pensamento. Eu tento tanto não pensar em tal coisa. Concentre-se em seu trabalho, Demiurgo. Ele é um senhor sábio e misericordioso. E nós somos filhos de seus queridos amigos. Ele não nos abandonará, eu acredito nisso. E você também deve. Apenas trabalhe duro, e ele verá o quanto você tenta, e perdoará sua falha em igualar o inigualável. Demiurgo assentiu solenemente. Preciso voltar ao meu trabalho. Preciso fazer uma lista de itens para meu assistente recuperar. Muito bem, eu deveria retornar. Chautiar tem implorado para vir se reportar pessoalmente ao Lord Ains, e temo que não tenho mais desculpas para mantê-la afastada. Mas, isso não significa que darei a ela um tempo sozinha com ele. Ela disse com um sorriso perversamente competitivo e se endireitou com força suficiente para que seus seios fartos balançassem levemente. Desejo-lhe sorte então. Demiurgo disse secamente, e se levantou para retornar ao seu trabalho, mal percebendo quando ela saiu.